Olá, alunos do nono ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor José. Eu estou com saudade de vocês. Espero que vocês também estejam com saudade aqui deste professor. Uma turma maravilhosa, no qual a gente sempre buscamos fazer um bom trabalho. Então, nós na última aula vimos aí sobre duas grandes artistas importantes para a arte brasileira, que se destacaram, se despontaram no modernismo brasileiro, que é Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Nós, em sala de aula, já começamos a desenvolver esse trabalho com as obras de Tarsila do Amaral. Vocês tiveram a oportunidade de fazer a leitura da página 17 com orientação que nós tivemos em sala. Fala da biografia da Anita Malfatti. Tomamos agora com relação a Anita Malfatti. Nós sabemos que na página 17 nós vamos encontrar um pouco ainda falando sobre a Semana da Arte Moderna, que ocorreu em 1922. Mas quais foram os antecedentes da arte moderna, que levou a esse momento de culminância da Semana de 22? E tudo inicia com Anita Malfatti. Anita Malfatti, certo? A primeira mulher feminina do grupo dos 5, da primeira geração modernista, que tem a oportunidade de estudar na Europa e depois nos Estados Unidos. Ela foi uma grande revolucionária da arte do expressionismo. Nós sabemos que o nosso Brasil vivenciava uma arte totalmente academicista ainda, ou seja, nos padrões estéticos, certo? Tudo tinha que ter um padrão, uma harmonia, uma proporção. E já a Europa e os Estados Unidos já havia nesse momento, era o centro nervoso da liberdade do artista se expressar. Então o que acontece, a Anita vai para esses países, estuda, tem uma boa aprendizagem e volta para o Brasil. Quando volta para o Brasil, como diz no segundo parágrafo dessa página, ela verifica que o nosso Brasil não mudou nada em relação à arte. Então ela é uma pioneira a quebrar determinados paradigmas da arte academicista que existia no Brasil. Se nós formos olharmos mais adiante, na página 21, nós já vamos encontrar aí, ela traz um bom trabalho em relação ao homem de 7 cores. Nós já começamos a ver a questão da nudez sendo expressada na arte de Anita Malfatti. Então esse foi um dos grandes marcos na sua obra. Também ela trazia a expressão do nudismo, da nudez, para a arte brasileira, e isso provocou, como nós vimos na unidade anterior, críticas. Monteiro Lobato criticou totalmente as obras de Anita Malfatti. Foi daí que essa crítica que provocou, com os demais amigos que ela tinha, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, que culminou com a Semana de 22, a Semana da Arte Moderna. Na página 19, nós já vamos ver 4 obras, 4 telas de Anita Malfatti, no qual ela tem a liberdade de expressar diante o seu desenvolvimento artístico, os retratos, praticamente são autorretratos, retrato de pessoas. Então ela tem a idealização da ideia de como se construir modelos vivos, e ela trabalha bem isso na sua arte. Ainda é possível nós percebermos aí a presença do cubismo em uma destas obras, a predominância do cubismo, certo? A questão expressionista, também as características, fazem parte dessas obras de Anita Malfatti. Nós vamos observar bem aí a mulher de cabelos verdes, nós temos aí a tela da boba, nós temos a estudante e também temos uma
estudante, não é? A estudante russa e uma estudante. Ou seja, isso é muito importante para que a gente entenda, caro aluno, alunos do 9º ano, como a Anitta expressava a sua arte, não é? Por meio da liberdade, não tinha padrões estéticos de proporção, harmonia, certo? Mas nós precisamos entender, enquanto eu estou no aprendizado, eu vou desenvolvendo todo o meu trabalho de arte. Eu não posso imitar, mas eu tenho que construir a minha estética da arte, certo? Na página 20, logo no primeiro parágrafo, nós vamos encontrar aí a orientação de vocês fazerem um retrato de alguém conhecido, né? Pode ser um colega, pode ser um professor, vocês vão ver alguém com quem vocês têm mais afinidade, e inspirado na estética expressionista, né, de Anita Malfatti, vocês vão utilizar o lápis grafite, pode usar o lápis o HB, o 2, o 4 e o 6 para fazer sombra, não esqueçam disso. Também podem usar o giz de cera, tá? Lembre-se de procurar representar os sentimentos e as emoções. Vocês vão fazer um retrato, tá? Da pessoa com quem você tem afinidade. Lembrando, né, ter todo um cuidado. Eu sei que vocês são capazes, tá, de realizar essa atividade. Essa atividade ela tem uma nota que substituirá a qualitativa. Na página 21, ainda fala que a exposição de Anita Malfatti provocou, né, a ira e a crítica do público, porque nós sabemos que ainda existem muitas pessoas até hoje no século XXI que são conservadores na arte, não aceitam o novo. E Anita Malfatti trouxe o novo para o Brasil. Então, houve crítica de Monteiro Lobato, como nós vimos na primeira unidade, no texto que ele fala, que as obras da artista eram caricaturas deformadas, não é? Ou seja, Monteiro Lobato era um crítico da arte naquela época, sendo ele formado em Direito, e ele já criticava. Então, foi com essas críticas, né, que fizeram com que a Semana da Arte Moderna, em 1922, explodisse, né, no seio paulista, né, totalmente ali na cidade de São Paulo, na região de São Paulo, sendo essa semana patrocinado pela elite do café naquela época. Outro fator que é claro que vocês têm que entender, que naquela época a pintura tinha uma classificação, uma distinção, né? A pintura profissional era destinada aos homens. As mulheres só poderiam pintar algo mais doméstico, mais voltado, né, para cenas, retratos e cenas de naturezas mortas. E os homens ficavam com a parte mais profissional. Então a Anita Malfatti ela vai romper com isso. Tá? Ela não vai ficar só nesse cenário doméstico. Tanto é que nós vamos ver aí o Homem de Sete Cores, na página 21, no qual ela vai nos propor, não é, um novo olhar, não é, totalmente aí cubismo, não é, influenciando nessa tela. O trabalho dela de sete cores, ela usa bem as cores, sabe usar aí a forma, a estética. Nós vamos ver aí que não há proporção, né? Foge um pouco da ideia academicista de harmonia, equilíbrio e proporção. Saindo um pouco de Anita Malfatti, nós entramos em Tarsila do Amaral na página 23. Assim como Anita, Tarsila do Amaral também foi uma grande artista no cenário brasileiro no período modernista. Ela que nasceu em Capivari, São Paulo, teve aí seus estudos patrocinados totalmente pela sua família. Ela teve a oportunidade de estudar no colégio de elite em São Paulo, Colégio Sion, sendo ela vindo do interior. E ela quando ela começou a desenvolver seus primeiros rabiscos, ao gosto pela arte, ela também vai, né, conhecer a arte
da Europa, Paris, né? E ali ela acaba conhecendo artistas famosos do período expressionista, e no qual ela tem um grande aprendizado. Todo esse aprendizado adquirido aí por Tarsila do Amaral, ela volta para o Brasil, não é? E junta essa ideia europeia e transforma essa ideia vanguardista europeia com um olhar, com uma identidade mais brasileira. E nós vamos olhar isso, vendo isso na tela, não é, de Tarsila, Rio de Janeiro. Ela usa muito a predominância das cores vivas, a cor verde, a cor azul, a cor brasileira, o amarelo, como nós podemos observar na página 24. Nós temos aí a obra dela, o Abaporu, não é? Que retrata bem isso, a cor brasileira, um cacto, um sol, uma flor, um homem, né? Representa ali o trabalhador brasileiro devido a esse ciclópede, né? Que ela coloca de pé grande, ou seja, representa aí o homem, o lavrador daquela época do nosso Brasil. E depois a negra também, né? Nós temos aí a imagem da negra na página 24, também um olhar bastante a influência do cubismo, nós vamos perceber isso, o cubismo faz parte da, da obra. E depois, na página 25, nós vamos ver que Tarsila do Amaral ela junta as duas obras, né? Lembrando que a Bapuru foi que provocou o manifesto do seu esposo, no qual se viu como foi um presente, não é? E isso influenciou o manifesto ali que Oswaldo de Andrade iria escrever logo após a semana de 22. Oswaldo de Andrade e Anita Malfatti recorreram a um dicionário tupi-guarani para buscar o significado de Abaporu, que significa homem que come, né? Gente, ou aba, homem, poru, que come. Ou seja, então isso é muito significativo na semana, né? Pós semana 22, porque foi um presente que ele recebeu da sua esposa e estava ali culminando, né, com a ideia do que ele queria produzir no seu manifesto. O manifesto de Oswaldo de Andrade é o manifesto antropofágico, no qual retrata a liberdade do artista, a identidade brasileira e do artista se expressar. Não é? Nós vimos isso na primeira unidade e também vocês podem fazer uma releitura. Tem trecho do manifesto de Oswaldo de Andrade. Isso é muito bom para o nosso crescimento tanto na arte como na literatura, porque quando se fala de Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, não é? Entre outros artistas, isso foi um marco na nossa arte e literatura brasileira, que vocês logo vão ter contato também com estes movimentos literários. E aqui na página 26, também vocês têm uma atividade que, com base em suas referências pessoais, crie uma obra em que você, inspirado em Tarsila, seja o artista antropofágico. O que é isto, né? Ou seja, você pode trabalhar com desenho, pintura ou colagem, mas lembre-se de que você está criando uma obra totalmente nova. E o melhor, de forma antropofágica. Você não vai copiar. Foi o que Tarsila fez, se nós voltarmos na página 24 e 25. Na página 25 tem aí a obra Antropofagia, que é a união da tela Abaporu com a tela A Negra. Então vocês também vão fazer, né, a criação de vocês. Então tem duas atividades, alunos de arte, para vocês realizarem, certo? Cada uma vale 2,5.
postem no portal positivo, e assim nós fechamos o nosso bimestre e essa será a última nota de arte. Um abraço a todos. Qualquer dúvida, podem perguntar aqui pelo nosso grupo, certo? Estarei à disposição de vocês. Abraços, até mais, até a próxima aula.